Oi, gente, Silvia Marie mais uma vez com vocês. Nós estamos aqui no Papo de Quarentena. Hoje nós estamos com uma visita inusitada, linda, belíssima, top das galáxias. Missionária Márcia aqui com a gente, tá? Eu queria assim apresentar com muito carinho. Faz tempo que eu convidei, um dia desse. Mas ela veio hoje, a agenda dela permitiu e nós estamos aqui. Vamos falar sobre família. E como tema na Bíblia, nós vamos puxar no Salmo 128. A leitura diz: como é feliz aquele que teme o Senhor, que anda em seus caminhos. Você que desfrutará o fruto de seu trabalho, será feliz e próspero. A sua esposa será como videira frutífera, que floresce em seu lar. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor de sua mesa. Esta é a bênção do Senhor para aquele que o teme, que o Senhor o abençoe desde Sião, que você veja a prosperidade de Jerusalém enquanto viver, que você viva para ver os seus netos, que Israel tenha paz. É com você, amada, agora. Olá, Senhor, para todos, é um prazer desde já estar aqui. E então, esse salmo ele vem falar sobre as bênçãos do Senhor e ele fala sobre a felicidade, né? E a felicidade e a paz que é viver em Deus e estar em Deus. E nós vamos falar de casamento e relacionamento. E para começar, nós escolhemos um tema que é a mulher, a mãe solteira, né? Que se casa e a mãe solteira que ainda está à procura. E diante disso, o que nós vemos muito são mulheres que a todo custo tentam ser felizes. Não deu certo no primeiro casamento, elas continuam tentando no segundo. Ou diante disso, elas não foram felizes em casa, né? Não conseguiu ter um bom convívio com o pai ou com a mãe. E elas pensam, não, então eu vou ser feliz, eu vou me casar e vou construir a minha família. Chegando lá, ela tem uma outra realidade, né? Então hoje é o que nós mais vemos, são mulheres que estão passando por fases desse jeito, ou assumindo um filho agora sozinha, porque não deu certo, ou tentando entrar em um relacionamento já levando um filho do primeiro relacionamento, ou já indo para o terceiro, quarto casamento. Tudo isso remete a muitos abusos, né, Márcia? E assim, ela já vem de relacionamento que já deixou frustrada. De repente foi o abuso psicológico, ou então o abuso físico, né? Ou então mesmo o abuso financeiro. Sim. Então, as experiências traumáticas, ela vai levando consigo e remete a uma estatística considerável de mães solteiras. Outra coisa também, que sem querer te interromper, mas já fazendo, que eu tenho visto bastante, Márcia, é a falta de comprometimento do homem na relação com o filho. Então ela passa a ser a mãe, a amiga, a provedora, né? A educadora também. Exato. E fora e junto no pacote de tudo isso, os traumas dos relacionamentos e até gerando um desconforto para um novo, porque reflete muito, eu acho que esse aqui vai fazer a mesma coisa comigo de novo, eu vou viver a mesma situação, né? E os quadros de violência, eles estão nessa quarentena, eles estão bem acentuados também. E você vê aí mulheres que estão sendo espancadas, uma estatística aumentando, né, dentro dos lares, e elas com medo de como que vai denunciar agora, se estão presas dentro de casa. Exato, como começar a vida diferente em plena pandemia, né? Fazendo lá dentro do que a senhora falou, eu acho muito interessante por conta do seguinte, porque a gente às vezes, se a gente não for curada no ciclo, a gente vai repetir a dor no próximo. Então, se eu não conserto a minha vida com meu pai, eu não conserto a minha vida com a minha mãe, e eu quero passar para um novo ciclo, eu vou levar a dor que eu tenho com meu pai e com a minha mãe para dentro do meu casamento.
E aí, se eu for também ficar procrastinando essa cura, eu vou sair desse casamento e vou transferir isso para um novo relacionamento. Não quer dizer que eu sou uma má pessoa. Não quer dizer que eu não queira ser feliz e não quero fazer o outro feliz. Eu só não dou conta se eu não mexer na raiz do problema. Então eu preciso curar. E assim, as pessoas, e quanto mais a gente está ferida, quanto mais a gente está machucada, a gente acha muito que assim, uma mulher que convive com um abusador, a gente acha que ela é mau caráter. Tipo, tipo, mulher de malandro, gosta de apanhar. E não é, gente. Na verdade, às vezes ela não teve nem a oportunidade de conseguir sair de dentro da situação, né? E ela não vai conseguir porque, na realidade, ela tá tão acostumada a sentir dor, que ela tá tão acostumada a se punir, que parece que essa dor é mais uma punição. Tipo, eu mereço ser castigada, né? Então, assim, e isso parece loucura parece loucura para quem não vive. Mas as pessoas que vivem isso é o que elas sentem. Por exemplo, a gente vê isso muito no abuso sexual. Uma mulher, quando ela é abusada sexual, recentemente eu estava cuidando de uma adolescente e aí ela falou que a maior indignação dela é que ela foi um homem mais velho, chegou e soltou uma piada para ela. Ela se sentiu extremamente abusada, constrangida. E ela chegou na família e falou assim: você acredita que um homem, um velho, falou isso pra mim? A primeira pergunta que fizeram pra ela: que roupa que você tava? Lançou de volta. Entende? Então, assim, se essa menina não tem uma personalidade firme, se essa menina não conhece Deus, se essa menina não sabe quem ela vai se transformar no quê? Porque se ela chega pra quem deve acolhê-la, quem deve amá-la, quem deve protegê-la. Porque não interessava como ela estava, interessava quem foi, aonde está. Não para brigar, mas para denunciar. Mais fácil a gente colocar como a questão da mulher, né? Tipo, ela fez algo errado, por isso que apanhou. É a mesma coisa. Ela usou uma roupa curta, por isso que ele mexeu com ela. É mais fácil mexer com a mulher, porque nós não temos tanto cuidado, deveria ter, né? Já que a gente é o sexo frágil, não tem tanto cuidado conosco. É mais fácil fazer isso do que literalmente tratar quem precisa ser tratado. Porque, no caso, o homem ele veio para proteger. Então, a primeira revolta deveria ser dele, o primeiro cuidado deveria ser dele. Por isso que hoje, na pandemia, nós não temos tanto o abuso sexual fora de casa. Né? A gente não está vendo tanto estupro fora de casa. Sim, fora de casa. Eles estão presos e tudo está colaborando para que aconteça dentro de casa. O meu irmão, ele é do Corpo de Bombeiro aqui de Brasília e ele falou que está tendo um aumento assim significativo da violência doméstica. Estão espancando crianças demais, mulheres demais, idosos demais, tá? Então, está tendo muitas ocorrências e quando eles já vão, a Polícia Civil já está no local, muitas das vezes, para isolar ali, conter, mas essa violência ela está se apresentando muito mais acesa. E uma outra coisa também que ele chegou a comentar com relação a isso, Márcia, é que muitas dessas mulheres, ela está vivendo isso dentro de casa, mas ela não está saindo para ir denunciar, porque ela não está tendo como, ela não está tendo esse acesso, ela, sabe, para poder sair. Então o seu manipulador ali, o seu agressor, o abusador, ele está ali muito grudadinho, muito em cima. No antes ela ainda conseguia, pelo menos ir na casa de um parente, agora não está mais conseguindo fazer isso. E isso é preocupante demais. Demais. E é muito preocupante porque essas crianças que apanharam, para onde elas vão? Então quando você pensa assim, vai sair de um pai para ir cair no sistema.
nós sabemos que o nosso sistema de adoção é terrível. Né? Porque o sistema de adoção funciona muito bem. Quando a criança nasce branca, é menina e tá antes dos 3 meses. Aí essas é garantia, o restante não. Então assim, e o restante, e essas mulheres, elas vão pedir ajuda como? Mas eu achei muito interessante uma propaganda que tem, que a mulher liga pro 190 e pede uma pizza. Como assim? É desse jeito, a propaganda ela liga pro 190 e fala: senhora, eu gostaria de pedir uma pizza. E aí ela diz calabresa. E aí soa muito interessante, porque aí ela confirma. Se ela tá passando por algum abuso, alguma coisa, repita, com sua boca você quer calabresa. E aí ela realmente repete. E aí ela passa o endereço. É dessa forma. Então assim, a gente consegue algumas saídas. A questão é que nem todo mundo tem essa saída. Infelizmente, existem muitas mulheres que acreditam e precisam permanecer em casa. Nem todo mundo tem apoio de pai e mãe. Tem pessoas, por exemplo, a cidade que nós moramos, Brasília, é uma cidade de pessoas muito sem família, que vieram de longe para morar aqui, para ganhar, ter uma vida melhor. Elas vão pedir ajuda para quem? Nem todo mundo tem amigos reais. Nem todo mundo tem condição financeira. E isso é uma realidade. E fora que assim, existem pessoas, como foi o caso desse delegado que matou a noiva. Gente, é muito sério você mexer com alguém que literalmente tem o poder para fazer isso, sabe? Que tem assim, é toda uma estrutura. Né? Então como é que você vai invadir isso? Principalmente quem tá lá dentro, quem conhece. A gente teve esse caso há pouquíssimo tempo de um delegado que levou 6 tiros dado pela noiva e de acordo com informações dele, mas ela se matou, ela deu um tiro no peito. Tá sobre investigação e não se chegaram ainda na informação correta do que seria isso, mas fora isso a gente teve também o caso daquela Miss também que foi esfaqueada. Teve um caso de uma outra moça também, eu acho, se eu não me engano, em São Paulo, onde ela já tinha encerrado o relacionamento, ela tinha voltado para casa dos pais e ele entrou em contato, mas eu quero só conversar. Nessa história de só conversar, ela foi, inclusive estava com roupa de dormir. Tem as imagens, ela entra no carro e ali ele dá cabo da vida daquela moça, né? Então isso é muito sério, porque é aquela história, quando consegue sair do relacionamento abusivo, eles ainda fazem o caminho de volta para ir atrás, e quando consegue chegar, que consegue na manipulação para fazer a pessoa acreditar que é bonzinho, aí ele convence na artimanha da fala, convence de que é uma pessoa boa, que é só conversar, e aí essas moças têm a vida ceifada dessa maneira tão brutal, tão violenta. Quando consegue sair, ainda assim eles ainda conseguem chegar até elas. Não estou dizendo que isso é caso só para homem, não, porque tem muita mulher também que faz isso, que Jesus tem misericórdia da vida dela, né? Mulheres que são possessivas, manipuladoras, que elas são aquelas empoderadas e que quem manda sou eu, a última palavra é a minha. Tem muita mulher desse naipe também, que eu acho que o negócio tem que andar equilibrado mesmo. Você está ali para derramar amor diante da palavra de Deus. Se a gente for entrar nessa levada de política que o povo quer vender aí, a gente não terminou de conversar. Mas o que a gente vê hoje é esses atos de violência acontecendo. E às vezes há motivos tão banais, casos de criança. Hoje mesmo, hoje é 25 de maio, se eu não me engano, 25 de maio? 26. 26 de maio. Né? 26. Terça-feira, dia 26 de maio, ainda hoje pela manhã, estava passando no jornal uma criança a qual a mãe matou. Tem explicação para uma situação dessa? Uma mãe que é para derramar amor? Olha o conflito aí.
ou o peso, ou o abuso, ou a violência e gritante, ela chegou a matar a criança. Se eu não me engano, foi comprimido remédio que deu para a criança, e a criança, quando ela foi ver, a criança estava morta. E aí ela pegou a criança e colocou num imóvel que estava vazio. Você dentro de casa, que tem o seu filho, que você tem que ter zelo, tem que cuidar, porque a palavra do Senhor diz que a sua esposa será como uma videira frutífera, né, que floresce em seu lar, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. A palavra do Senhor, ela te deixa uma promessa de uma família daquele que caminha nos caminhos do Senhor. Não é de qualquer maneira também não, né, Gui? Não vai pensando que você vai chegar ali, só porque eu tenho uma família vai estar tudo de boa. Não, você tem que andar nos caminhos do Senhor. E ainda também não é garantia, porque Jó também não foi garantia não, tá? Então, porque eu acho na terra. Essa parte da mãe que matou essa criança é muito interessante, e a gente pega porque é muito pesado, né? Então a gente vê que a gente faz parte de um país onde que mãe tomam conta muito de filhos. Então quando a gente vê mãe matando filho, é muito sério. Pra gente é muito pesado, porque a gente até consegue enxergar pai matando filho, mas mãe, infelizmente, não é uma coisa que a gente vê. Porque a gente vê muito pai abandonando filhos. Sim. A gente não vê muita mãe abandonando filho. Então, o que a gente começou a falar foi exatamente das mães solteiras, né, cuidando dos filhos. Então, assim, só que essa mulher, ela não começou com o filho dela. Ela não começou hoje com o filho dela, arquitetando de uma maneira para ela se livrar de um peso. Porque uma mãe, quando ela vai se livrar de um filho, ela não está se livrando de um amor. Não, o filho se tornou um peso para ela. Então ela está se livrando de um peso. Então o que acontece? Ela também não começou com o filho. Ela começou com um peso pequenininho. E em algum momento da vida dela, ela chegou e sentiu que tinha um peso. E ela se livrou desse peso. Depois ela se livrou de um maior. E ela foi se livrando de todas as vezes que algo pesou na vida dela. A última coisa foi o filho. Isso é padrão. Então, assim, a gente... Um comportamento padrão? Sim. Então, assim, o que acontece? Se eu hoje, eu abro mão de algo, porque tá me pesando, eu não enfrento o problema. Eu não vou à frente. E eu abro mão, eu até gosto, mas eu abro mão porque tá me pesando, porque tá me causando dificuldade. Hoje é isso aqui. Amanhã vem outro. E depois vem outro. E cada vez mais importante. Se eu não parar e não lutar e não me posicionar, daqui a pouco eu estou fazendo algo talvez não tão grave, porque eu não tenho como acreditar que essa mulher não tem uma doença escondida, porque eu não consigo acreditar numa maldade tão grande, sabe? Mas eu vou despertar também em mim esse lado, a ponto de fazer algo nesse sentido, porque eu também vou adoecendo todas as vezes que eu não luto. Eu também vou adoecendo todas as vezes que eu abro mão de alguma coisa. Eu começo a adoecer. Então são coisas que eu tenho que me policiar, pensar e tenho que verificar mesmo, porque existem lutas que eu preciso passar para me ser feliz. Para me ser feliz. Para me reconhecer o que é felicidade. Então eu vivo na alegria, na emoção do oba-oba, do hoje. Então assim, quando a gente fala assim, que quando a gente começou a falar que eu não fui feliz com os meus pais. Tá, minha mãe pode não ter sido uma pessoa boa, mas ela me deu aquilo que ela conseguia me dar. Porque a gente só consegue oferecer para o outro aquilo que nós somos. Então eu não quis cuidar disso. Eu não tratei disso. Então eu não cresci, eu não fui adulta a ponto de cuidar daquela situação. Eu vou fazer o quê? Eu vou entrar num casamento, achando que lá é minha solução. Quando chegar o problema do casamento, porque ele vem em toda casa, e eu não resolver, eu vou fazer o quê? Eu vou jogar o casamento como eu joguei meus pais. E vou pôr a culpa em quem? No casamento. E vou partir para uma nova relação. Vai chegar um ponto que eu vou chegar só eu e eu. E aí? Como eu vou me perdoar? Porque para começar a curar tudo, eu preciso me perdoar. Ai, gente, eu queria passar a noite ouvindo. Muito bom, muito bom.
Eu acho que nós vamos partir para um próximo. Gostou? Dá um like, se inscreve no canal. Tem mais.